Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei. Eu sou o Carlos André. Muito obrigado pela sua companhia. E agora vamos falar sobre o Rumble. O Rumble, que é aquela plataforma que concorre com o YouTube aqui no Brasil e no mundo, né? Que está banida no Brasil já fazem 3 anos ou um pouco mais de 3 anos. Então, por isso que eu digo que nós já vivemos um regime, né? Igual o chinês, igualzinho ao regime chinês, que nós temos uma plataforma bloqueada aqui no Brasil. O advogado do Rumble, que é advogado também da Trump Media, que são as empresas de comunicação do Donald Trump, que estão embaixo do guarda-chuva da Rumble, o Rumble que suporta toda a estrutura de mídia do Donald Trump, enviou um processo para Alexandre de Moraes. Vamos falar dessa notícia, mas antes, já que você está aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então, o advogado da Rumble acaba de revelar que o Ministério da Justiça do Brasil admitiu ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos que ordens de Moraes não tinha respaldo na lei. Eu venho falando isso há muito tempo, que os Estados Unidos já sabem mais da nossa Constituição do que nós mesmos, e todos sabem que o Alexandre de Moraes está passando por cima de tudo e todos e toda a lei que nós temos aqui no Brasil. E agora, para surpresa de 0 pessoas, né, foi confirmado que as ordens do Alexandre de Moraes não têm respaldo nenhum na lei. Eu tenho aqui uma reportagem que mostra que o Rumble, a empresa de Trump, acionaram a Justiça dos Estados Unidos contra a decisão de Moraes. Advogados norte-americanos questionaram as ordens do STF para suspender a conta da rede social. Segundo o documento, Moraes estabeleceu multa diária de R$100 mil caso a decisão fosse desrespeitada, e é um valor que ele tira da cabeça dele, né, para não falar outra coisa, ou posso falar que ele retira do símbolo químico do cobre. É só dar uma olhadinha na tabela periódica, e é daí que o Moraes tira essas decisões e essas multas infames, né? Porque para mim são valores extorsivos. O Rumble está sofrendo extorsão, assim como o X sofreu extorsão também há um tempo atrás, quando foi bloqueado aqui no Brasil, e o Alexandre de Moraes multou o Elon Musk em milhões de reais, e o Elon Musk não pagou. Na época, o Alexandre de Moraes chegou até bloquear as contas da Starlink, as contas bancárias da Starlink, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. A Starlink não tem nada a ver com a plataforma X. Pois bem, a plataforma de vídeos Rumble e o grupo de comunicação do presidente Donald Trump acionaram a Justiça dos Estados Unidos para questionar uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, o Chandelle do Supremo. Eu costumo falar do PMSTF, né, do Partido do Movimento do Satânico Tribunal Federal, que ordenou a suspensão de uma conta de um usuário da rede social. Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes enviou um monte de intimações secretas para as redes sociais, para o Facebook, para o Google, para o Rumble, para o X, dizendo para banir perfil de usuários por simplesmente crime de opinião, que é uma coisa que não existe. Por isso que eu falo crime, entre aspas, né? Crime de opinião não existe. Em qualquer país sério não existe crime de opinião. Dizendo que deveria derrubar os perfis por causa de violações das diretrizes da comunidade, e eles estariam proibidos de falar que o Alexandre de Moraes mandou essas ordens ilegais. Então, o documento protocolado no Tribunal da Flórida, no dia 11 ainda, Moraes determinou que o Rumble bloqueasse no Brasil a conta, além de fornecer os dados cadastrais de usuários, além de ferir a Lei Geral de Proteção de Dados. O Moraes queria realmente os dados dos usuários do Rumble, porque quando a gente assina um contrato com uma rede social, quando a gente se une àquela rede social, tem um contrato e a empresa fica responsável por não divulgar esses dados, e a divulgação desses dados é ilegal. Os advogados do Rumble e da empresa do Trump argumentaram à Justiça dos Estados Unidos que a ordem de Moraes foi enviada por e-mail sem uso de qualquer mecanismo legal previsto em tratado entre o Brasil e o governo norte-americano. Além disso, a plataforma afirma que a decisão não tem efeito prático, uma vez que o Rumble está fora do ar no Brasil desde fevereiro deste ano. Então é o ditadorzinho da República de Bananas dando pulinhos e arrancando a calcinha pelo pescoço, dizendo que o Rumble vai ter que pagar a multa
tem que pagar, carimba aqui, vamos pagar essa multa. Esses são os gritinhos do Alexandre de Moraes extorquindo a plataforma Rumble. Então, o enterro segue da seguinte maneira: o advogado do Donald Trump deu uma entrevista dizendo que o Departamento de Justiça do Brasil, na verdade o Ministério da Justiça, admitiu que Moraes não tem respaldo nenhum nas leis. Dá uma olhadinha só no que eles falaram. Dias depois disso, ficou público que o Ministério da Justiça do Brasil esclareceu para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, porque vamos lembrar que em maio o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também mandou uma carta fortíssima reclamando para o Ministério da Justiça do Brasil, que é a autoridade central no Brasil, baixo o tratado, como que esses mandados estão chegando por e-mail, em português, demandando sigilo e evitando o governo americano. Né? E o Ministério da Justiça do Brasil respondeu em 12 de junho, e a resposta do Ministério da Justiça está claríssima, tá? Que basicamente fala, o que está escrito nesses mandados não é necessariamente correto, baixo a lei brasileira, e basicamente você só precisa ler isso para entender que está errado o ministro, que está violando a lei brasileira. Isso foi 12 de junho, e depois isso seguiu escalando, né? Veio a carta do presidente Trump, de 9 de julho, depois retaliação do ministro Alexandre de Moraes, 11 de julho, 2 dias depois, com uma nova ordem judicial, atacando a Rumble novamente, pedindo para a Rumble basicamente violar a lei dos Estados Unidos, entregando dados para Alexandre de Moraes de um cidadão americano. Então, a gente entrou com nova denúncia, acho que foi dia 14 de julho, e a todo momento estamos tentando, para deixar bem claro para o público, pegar de forma correta, não por e-mail, mas de forma como requer a lei, entregar para o ministro a citação, notificá-lo para que ele apareça no processo da Flórida. Até hoje, ele notificado, fomos em diferentes jeitos de tentar e não temos conseguido que ele apareça ainda no processo. A AGU falou em maio que ia defender ele, mas até agora não tem acontecido nada. Pessoal, é isso que acontece quando um juiz do Brasil desrespeita a Constituição. A gente viu aí o advogado do Donald Trump que fala um português perfeito, e isso facilita muito a interação dos advogados aqui do Ministério da Justiça do Brasil com os advogados do Donald Trump, e ele realmente falou que o Moraes realmente passou por cima de todas as leis e de todos os trâmites legais, invadindo a seara norte-americana e cidadãos americanos e exigindo que dados sigilosos de usuários da plataforma fossem enviados para o STF só porque o Chandelle pediu. Então a gente vive aí este absurdo jurídico, juntamente com o Alexandre de Moraes, e mais absurdos jurídicos que nós vimos aí nos vídeos anteriores que eu publiquei, e o negócio continua escalando, e não sei onde vamos parar. Se Deus quiser, logo Moraes estará preso. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado, e daqui a pouco a gente volta. Até já.